O mundo de hoje nos permite ser um monte de coisas que não só uma única profissão, como nossos pais ou nossos avós eram obrigados a ser. Então hoje a gente pode ser cantor, escritor e advogado ao mesmo tempo. Muitos alunos, principalmente, eles me fazem a pergunta clássica: professora, você trabalha ou você só dá aula? E eu tenho muito orgulho em dizer que eu só dou aula. Então a minha definição, por natureza, é professora. Eu sou professora. E a vida foi me dando outras oportunidades de ser outras coisas também. Então eu sou professora por convicção, sou relações públicas por formação, mas sou uma curiosa pela vida. Então eu sou uma pessoa que vivo da poesia e do encantamento que a vida me traz. O empreendedorismo na minha vida ele surge de uma maneira muito interessante. Eu já era professora, né? Eu já tinha dedicado a minha vida só à educação, quando eu sou chamada para lecionar essa disciplina. A coordenadora, que na época era uma pessoa muito querida, a professora Kênia, ela me chama e fala: Flavinha, eu queria que a gente tivesse uma agência experimental dentro dos cursos de tecnólogo, porque isso só existia para os cursos de bacharelado. Eu falei: nossa, tô dentro. Ela falou: pois é, mas a gente precisa colocar isso dentro de uma disciplina que seria de empreendedorismo. Eu achei um palavrão na hora. E a minha primeira ideia foi a que todo mundo tem. Gente, mas aí eu vou ensinar os alunos a abrirem uma empresa? E fui ler, fui conhecer, fazer cursos. Eu me apaixonei pelo empreendedorismo e vi que tudo aquilo que eu estava lendo e conhecendo, de alguma forma já tinha feito parte da minha vida. O empreendedorismo no Brasil tem mudado consideravelmente. A gente tem diminuído muito o chamado emprego formal. O emprego formal existe, ele vai continuar a existir, mas ele tem diminuído. A nossa boa e velha CLT está sendo também transformada. Muitos de nós, daqui para frente, seremos microempreendedores individuais. O empreendedorismo no Brasil, ele ainda não é fácil, mas ele já está sendo mais facilitado do que ele foi em outros tempos. Então a gente tem órgãos e espaços no Brasil que tem se aumentado, consideravelmente tem aumentado espaços de discussão e de ganhos para o empreendedorismo que eu acho que precisam ser considerados. Principalmente quando a gente fala de uma parte que me interessa muito, que é o empreendedorismo feminino. A gente tem uma série de mulheres no mundo, de redes sendo formadas para fomentar, para apoiar o empreendedorismo feminino. A gente tem uma série de redes e espaços que também querem fomentar o empreendedorismo de pessoas que são muito novas e que estão aí saindo das universidades ou das escolas de ensino médio e já querem começar a pôr em prática as suas ideias. Acho que a gente ainda tem um caminho longo a percorrer, mas eu acho que o Brasil começa a entender o empreendedorismo como oportunidade de mudar a vida do país. A gente, por muito tempo, achou que o melhor dos mundos seria fazer um concurso público e ter um cargo público. Não que eu acho que ter um cargo público é uma escolha ruim. É uma das escolhas possíveis na nossa vida de trabalho. É uma das. E a gente tem pessoas que verdadeiramente são ou seriam excelentes profissionais públicos. A gente tem pessoas que adorariam trabalhar como empregado na empresa clássica, mas a cada dia que passa, o número de pessoas que entende o empreendedorismo como forma de, é isso que eu disse, não somente mudar a própria vida, mas mudar a vida. E a história do nosso país tem crescido consideravelmente. E a gente tem tido apoio, tanto governamental como extragovernamental, e eu acho que a gente vai ter daqui para frente, daqui a uns 20 anos mais ou menos, uma nova geração de empreendedores que vai surpreender a nossa nação, eu acho. O empreendedorismo é uma palavra da moda. Como sustentabilidade ainda é uma palavra muito usada, como qualidade total já foi uma palavra da moda, 5S. Infelizmente, a administração é uma área que trabalha muito com moda.
E tudo que está na moda é perigoso, porque ele pode ganhar conotações ou ele pode ser classificado de uma maneira absolutamente errada ou absolutamente perigosa. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção. É o caso do empreendedorismo de palco. Muita gente trabalha o empreendedorismo, e eu acho que isso é uma visão muito dos filmes americanos para adolescentes, como se a gente tivesse um grande vencedor ou um grande perdedor no processo de empreender. É a ideia do loser e do winner, o cara que deu errado ou o cara que deu certo. Só que a vida não é assim, empreender não é assim. Não basta que eu sonhe e que tudo vai dar certo como uma mágica, e empreender como uma coisa que uma bebida instantânea, que eu coloco o pozinho no copo, misturo e está pronto. Não. Qualquer ocupação que eu escolher na vida, e empreender se inclui nisso, qualquer ocupação que eu escolher vai me trazer problemas. Isso é natural. Isso faz parte da perspectiva humana. A convivência humana, ela pode nos trazer problema. Daí a necessidade de eu gostar daquilo que eu faço e de eu saber muito bem aquilo que eu faço para eu dar conta desse cotidiano que é atribulado. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado ao comprar livros de empreendedorismo, ao ler textos de empreendedorismo, assistir palestras de empreendedorismo, porque elas tentam vender um indivíduo e a vida não é feita de indivíduos sozinhos. Eu posso ser um cara muito vencedor na minha escolha empreendedora, quer dizer, a ideia deu toda errada, tudo deu errado. Né? A gente, mais cedo, conversávamos sobre ideias e negócios que dão certo ou dão errado. Que pena acreditar que só um empreendedor, um único indivíduo, é o grande culpado ou o grande poderoso daquilo ter dado certo ou errado. Você pode ter um sócio que te sacaneie, você pode não ter formação específica que te possibilite fazer a coisa certa, você pode não ter planejado nada, ou você pode ter tido uma sorte absurda de um cliente que chegou, adorou o seu trabalho e esse cara tinha muito dinheiro e um vasto networking. Quer dizer, ainda assim, você estaria cercado por outras pessoas. O sucesso ou o fracasso, o dar certo ou dar errado, demorar muito tempo ou pouco tempo para o processo de empreender, ele implica em uma série de coisas que não são ditas nessas, ou nem vou chamar palestras, ou nesses shows que se denomina empreendedorismo de palco. Isso é perigoso, isso deve ser analisado com cautela. Tem muita gente séria estudando e pensando em como empreender e empreender com qualidade, uma coisa que vale a pena. A educação, ela, como eu disse no início, ela é para mim um encantamento. Eu sou filha de uma professora, eu sou neta de um professor, eu sou sobrinha de professores. A minha família tem na educação parte da sua base de formação. Meu avô morreu no ano passado, em pleno carnaval, com 93 anos. E até os 89, ele estava em sala de aula dentro das universidades. Minha mãe deu aula também até relativamente pouco tempo e minha mãe trabalhava com alfabetização de crianças. Então eu participei desse universo da educação dentro da nossa casa. E a primeira coisa que eu aprendi com meu avô e com minha mãe, principalmente, é buscar a educação por meio da inclusão. A inclusão de pessoas independente de que formação essa pessoa tem, de que família essa pessoa tem ou que problemas ela tem. Nós acreditamos e vivemos a ideia de que a educação transforma as pessoas. Escrever é uma libertação, né? Na hora que a gente põe no papel, a gente consegue colocar forma naquilo que a gente está pensando. O primeiro livro que eu escrevi, ele é, na verdade, uma releitura da minha dissertação de mestrado. Na dissertação de mestrado, eu tive a oportunidade de contar o caso de uma agência experimental que eu tive a oportunidade, o prazer, a honra de criar dentro de uma instituição de ensino superior. E aí o livro é como se fosse uma sistematização desse processo. A primeira edição, foram 1000 exemplares distribuídos gratuitamente
para que outras pessoas pudessem usar aquela metodologia em suas instituições de ensino. Esse livro agora está recebendo uma segunda edição. Outras 1.000 unidades serão distribuídas. E isso, para mim, de novo, é uma honra. Mas tem 2 livros aí saindo do forno. Um deles é uma história de travessia, é uma viagem rumo ao empreendedorismo. Esse livro vai ser feito pela editora Letramento, ele já está lá na editora. E é um livro com uma parceria de um amigo queridíssimo, uma pessoa que eu admiro muito, que é o professor Bezamar de Souza Neto, lá da Universidade Federal de São João del Rei. Nós escrevemos esse livro juntos e esse livro deve sair até maio desse ano. E ele é uma espécie de diário de bordo para o empreendedor. Ao mesmo tempo que você vai ter a oportunidade de ler alguns conceitos e dicas para empreender, você vai ter um espaço de preencher aquela proposta ou aquele diário para a sua jornada empreendedora. E o terceiro, que deve sair até o segundo semestre, eu acredito que setembro, outubro a gente tenha ele. Ele é um livro que vai ser uma história, ele é formado por crônicas sobre o jeito brasileiro de atender, empreender e liderar. Então ele é uma história das pessoas que empreendem dentro da empresa, como líderes, como gestores. Ele é uma história dos empreendedores das pequenas e médias empresas brasileiras e é uma história do atendimento. Como é que a gente faz atendimento no Brasil? Então, esses projetos estão caminhando aí e até o final do ano a gente vai ter, então, os 3 livros para contar essa história de empreendedorismo. As pessoas costumam dizer, né, que eu sou bem-humorada, alegre, mas você não fica triste, não? Algumas pessoas me perguntam. Eu digo, lógico que eu fico triste. Tem dia que aliás, é muito difícil. Às vezes eu estou passando por turbilhões e chego para os meus amigos e digo, gente, eu estou deprimida. E eles acham graça. E eu falo, bom, eu me angustio, eu me deprimo, mas eu optei. O caminho que eu escolhi é o caminho do bom humor. Meu marido brinca, ele fala, Maria Flávia, se ganha R$100 a mais, acha que está rica, se emagreceu 1 quilo, acha que está magra. É mais ou menos assim. Eu tenho muito otimismo pela vida, eu sempre vejo o lado bom. E eu acho que isso se deve um pouco ao fato de eu ter tido a oportunidade, ou a honra, ou talvez a sorte, de ter podido escolher a vida que eu quis. Então, bom, como eu disse lá atrás, eu escolhi ser professora. Não é uma profissão que gere muito dinheiro, né? Eu possivelmente não vou ser rica, mas eu sou muito feliz com o que eu faço. Então eu acho que talvez o meu bom humor é fruto das minhas escolhas. E eu acho difícil que alguém diga ou use o bom humor como estratégia. Eu acho que é difícil segurar por muito tempo ou tentar ser por muito tempo alguém que de fato você não é. Se eu pudesse dar um conselho para quem está começando a empreender, é claro, não é fácil, mas é possível. Fazer aquilo que se gosta é possível. É possível que a gente, sem qualquer tipo de pieguice ou demagogia, é preciso primeiro que a gente entenda quem somos nós. No minuto que a gente consegue, isso é uma das coisas difíceis para a vida da gente, mas no minuto que a gente entende aquilo que a gente quer para a vida, os medos começam a serem dissolvidos. É claro, no minuto que eu entendi que eu era professora, isso não fez com que todas as portas e janelas fossem abertas e que minha vida se tornasse uma vida fácil. Mas é uma vida em que eu acredito. E aí sim, quando a gente acredita naquilo que a gente faz, as portas e janelas vão se mostrando. A luz vai se mostrando aos poucos e ainda que por frestas, elas vão entrando sim. Então, se eu pudesse dar um conselho, primeiro, tenta entender quem é você. Se olha no espelho, sem medo e sem se punir muito, sem muitas regras. Se olhe verdadeiramente, se olhe por dentro, por fora e diga, quem sou eu? Que capacidades eu tenho? É muito interessante, mas geralmente as nossas capacidades são ditas o tempo todo por outras pessoas. Faça para você aquela pergunta, se eu ganhasse na Mega Sena amanhã, o que eu ia fazer? O que eu gostaria de fazer? E olha,
Não joga fora as suas ideias. Porque se você disser, se eu ganhasse na Mega Sena amanhã, eu passaria o resto da vida viajando, pensa que viajar pode ser uma ideia de um projeto, de um negócio, que não necessariamente vai te render dinheiro, mas vai te render prazer em viver. Então não ache que as suas ideias, por mais loucas que elas possam parecer, não sejam ideias que possam ser transformadas em negócios, em projetos, em ideias que vão fazer da sua vida uma vida com jornada, com ideia, com propósito. Então tenha, a partir de você mesmo, a resposta ou as respostas para a vida que você vai seguir. A Maria Flávia é simplesmente encantadora. Uma excelente profissional que eu tive o prazer de conhecê-la um tempo atrás e depois disso nunca mais quis perder o contato. O que mais me chama a atenção nela é o seu carisma, a sua inteligência, disposição em ajudar e principalmente a forma como ela engaja as pessoas que estão ao seu redor. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de bater esse papo com ela, porque eu sabia desde o início que seria um papo de gente grande. E eu espero que, assim como eu, você tenha sido motivado a escrever a sua própria história. Se você gostou dessa entrevista, então curte aqui, se inscreva no canal e compartilhe essa história, para que outras pessoas também sejam alcançadas. O próximo com certeza pode ser você. Um grande abraço e até a próxima.